Minha gente querida, olá, muito bem-vindos a todos. Muita alegria, muita paz. E a mensagem da Agenda Cristã de hoje é problemas pessoais. André Luiz disse assim: a proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. É muito sério isso, né? Nós ainda estamos nos movimentando nas sombras. Vamos procurar a luz. Vamos sim. Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. O capítulo é Escolha das Provas. O espírito pode desejar nascer entre gente de má vida? É forçoso que ele seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Ora, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. E aí, Kardec vai além. Então, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aqui meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de se lastimar? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Façam com que em breve o mesmo se dê na Terra. Vamos procurar, né? Fazer com que a Terra se transforme no planeta de regeneração, em vez de deixar de ser de expiações e provas, porque por enquanto nós só estamos expiando e nos provando. A gente ainda tem um bocadinho de débito, né? Muito débito. Vamos então para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai continuar aquela mensagem que começamos ontem. É uma mensagem de Santo Agostinho falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma mensagem muito bonita, muito importante. E Santo Agostinho falava da necessidade que a gente tem de preparar bem os filhos, porque é uma responsabilidade nossa. Então vamos continuar. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. Os pais devem se aplicar a estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes mais profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se culpar a si mesmos e podem conservar a consciência tranquila. A amargura, muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação
na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que lhe será concedido concluir em outra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pensadores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirem, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Ouçam bem, as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceita com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de se queixarem, agradeçam a Deus o ensejo que lhes proporciona de vencer, a fim de lhes deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrarem no mundo dos espíritos, serão aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Ah, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que a vontade de Deus seja que sua criatura sofra indefinidamente. O que há de mais reconfortante, de mais animador, do que a ideia de que para abreviar o sofrimento só depende de cada um de nossos esforços mediante a destruição em si, em nós mesmos, das causas do mal. Para isso, porém, se faz preciso que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que ele se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se patenteia e espere com paciência, porque se torna explicável o que na terra parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se abrem passam a ser consideradas simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se apresentam sob seu aspecto real. Já não se vê apenas os frágeis laços da matéria a ligar os membros da família. Vê, sim, os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam, se depurando em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Os espíritos formam famílias reunidas pela analogia dos gostos, pela identidade do progresso moral e pela afeição. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações
acontece de ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a se encontrar, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si mesmos, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolham-nos, portanto, como irmãos, auxiliem-nos e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1862 e é assinada por Santo Agostinho. Enfim, nós nos agrupamos realmente nas famílias pela afinidade e pelas necessidades de débitos anteriores, principalmente. Os espíritos mais adiantados vêm para nos ajudar, dentro da nossa família. E quando a gente sente que tem mais afinidade com amigos, com outros grupos do que a própria família, é exatamente porque na família nós estamos espiando as nossas faltas. É o lugar onde nós temos que aprender a perdoar, a viver, a amar. Por isso que nós estamos nela, a ajudar uns aos outros. Então, vamos terminar os nossos estudos de hoje com uma frase de Emmanuel, livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Tudo no santuário da natureza é o império de Deus na exaltação do bem.